Bom dia, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus, né? Bom dia, agradecidos a Deus sempre, pela vida, pela noite, o sono, descanso e oportunidade da vida. Deus te abençoe, tenha um bom dia, hoje, 1º de maio, inicia um novo mês, que possa estar iniciando em cada vida a bênção de Deus, Deus confirmando que Ele é Deus em cada vida. Deus só pode confirmar isso mediante a fé, né? A Bíblia disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que nós possamos crer que a nossa vida é sustentada por Deus, é dada por Deus, sustentada por Deus, e Deus nos mantém. Nos mantém com a vida, com a saúde, a força para o trabalho, né, para o cotidiano, e assim obtermos as bênçãos dos céus. Que Deus sustente a cada um nesta manhã, mais esse início de dia, que a graça de Deus possa fazer presente em cada coração. Deus, Ele enche os céus e a terra, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, né? Mas Ele só pode fazer presente em nossa vida se nós dermos esta oportunidade, abrir o coração e senti-lo a todo momento. Então, Ele é um Deus presente com cada um de nós. Que Deus abençoe, Deus fortaleça em graça, amor e tudo que nós precisamos, né? Muito bem, vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar a luz do Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Deus, e Davi disse que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é esta palavra. Então precisamos tomar Deus em sua palavra para que assim nós possamos ser verdadeiramente iluminados em nosso caminho, tendo esta luz, esta palavra de Deus para o nosso caminhar. Vamos nesta manhã pensar um pouquinho que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Que Jesus, que é a salvação, é aquele mesmo Deus Salvador do Antigo Testamento que estava salvando o povo de Israel através de Moisés, e assim manifestando através dos profetas. Então vamos, dentro da Escritura, Hebreus 13:8, o apóstolo Paulo afirmou assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que é esse ontem? Velho Testamento. Hoje, Novo Testamento. Eternamente, céus e terra, né? Porque o Deus do Antigo Testamento criou os céus e a terra. O homem se perdeu. Ele começou o Novo Testamento. Deus se fez homem, trouxe a salvação, é Jesus Cristo. E ele, morrendo, subiu ao céu, derramou o seu Espírito Santo. Mas nós sabemos que ele tirará um povo, depois virá uma eternidade, né? Sobre o céu e a terra, a qual que um dia foi criada por Deus, começou o pecado. Agora um dia esse pecado será tirado e nós viveremos nesta terra por toda a eternidade, como diz a palavra de Deus. Que os mansos hão de herdar a terra. Então é a terra onde é a herança para os filhos de Deus, né? Então isso é bom. Então Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, Deus no Velho Testamento, é o mesmo hoje, Deus no Novo Testamento, salvando através de Jesus, e eternamente, depois de concluir a sua obra por toda a eternidade, ele continuará o mesmo. É o mesmo Deus, né? Então precisamos conhecê-lo sempre melhor, e só podemos conhecer melhor mediante a fé nas Escrituras, porque são as Escrituras que revelam e manifestam o poder de Deus, não é isso? O Senhor Jesus disse:
isso em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e cuidais ter nela a vida eterna. Então, esta Bíblia, esta palavra de Deus é onde nós encontramos ter a vida eterna. Agora, esta vida eterna tem que ser esclarecida, porque o próprio Senhor Jesus, ele se declarou como a vida eterna, não é isso? Ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele disse, eu sou a vida eterna. Então, precisamos conhecê-lo cada dia melhor através de suas escrituras. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus possa trazer esta fé e este conhecimento. Não é verdade? Há muitos pensamentos. Claro que há. Muitas pessoas perguntam, outros dizem e afirmam que cada religião, cada um que anuncia o evangelho, ele anuncia conforme a sua igreja. E isto é verdade. E quem anuncia o evangelho conforme o evangelho? E muitas vezes as pessoas são cegadas porque o evangelho também, ele é anunciado em poder e virtude do Espírito. Ou seja, no mesmo poder que Deus o escreveu e anunciou, com a virtude espiritual dele, é esse conhecimento que ele deseja e traz para os seus filhos. Então é neste conhecimento que precisamos ter Deus, não vários pensamentos. A Bíblia, ela julgará todos, todas as religiões. Deus não escolheu uma religião para trazer julgamento sobre a terra. Mas o Senhor Jesus disse, as palavras que eu vos tenho anunciado hão de julgar o mundo. Então, se Jesus, ele é Deus bendito eternamente, ele é Deus todo-poderoso, toda a palavra de Deus, então nós entendemos que ela é a palavra de Jesus Cristo. E toda esta palavra que há de julgar o homem. E só podemos livrar do juízo, do julgamento, quando nós podemos tomar Deus. Por isso, Deus proveu a maneira de manifestar-se a seus filhos, de manifestar-se aos homens. Agora, todo aquele que crê, também disse o Senhor, não será condenado. Mas o que não crê já está condenado. Ou então seja, pela palavra de Deus, nós somos salvos ou nós somos condenados. Você pode lembrar e deve saber, é claro que você sabe, que houve um dilúvio. A mesma pregação do profeta Noé, que trouxe salvação a ele e seus filhos, é a mesma que condenara o mundo. Por que condenou? O mundo não creu e não aceitou a mensagem de Moisés. Então, nós não podemos ficar impunes a ouvir a palavra de Deus e não dar ouvido ou examinar, porque é nela que nós cuidamos ter a vida eterna. Ela testifica de quem é Deus. Então isso deve eliminar todos os pensamentos, não é o que o homem diz, é o que Deus diz, né? Vamos ver então Mateus capítulo 6, Mateus 16, no versículo 13 ao 15, Jesus disse assim, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, o que diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, justamente aí, vamos parar um pouquinho, vamos analisar, porque a respeito de Jesus, quando ele estava na terra, cada um tinha a sua opinião, né? Uns pensavam que ele era o profeta João Batista,
outros pensavam que ele era o profeta Elias, outros pensavam que ele era Jeremias, ou algum outro profeta que havia ressuscitado, né? Ou um outro dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? E você? O que você pensa? O que você acha? Então ali estava um grupo que estava caminhando com Jesus, aquele grupo de apóstolos, o qual a eles foram feitas esta pergunta: o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E a afirmativa deles, cada um tendo o seu pensamento de ser algum profeta João Batista, ou Elias, Jeremias, ou qualquer outro que havia ressuscitado. Mas a pergunta foi o quê? E você? E vocês? O que vocês acham? O que eles haviam visto? Eles andavam com Jesus, né? E o que nós vemos na Bíblia? Nós que lemos, professamos a nossa fé em Deus, o que a Bíblia diz para nós? O que ela afirma? Ela afirma que há 3 pessoas na divindade celestial? Ela afirma que há um Deus como pessoa sendo Pai, um Deus como pessoa sendo Filho, e uma pessoa sendo Deus como Espírito Santo? Não. A Bíblia não afirma isso. Então é nisto que nós precisamos pôr atenção e crer na Bíblia para que o nosso Deus possa esclarecer isso em nossos corações. Agora, para isto, precisamos ter fé. E muitas vezes a nossa visão espiritual, a nossa fé está baseada no que aprendemos através da igreja, dos ensinamentos de homens que também estão usando esta própria palavra para se manifestar. Por isso, nós precisamos sempre, com humildade no coração, podermos descer à altura de Deus e apanhar o verdadeiro ensinamento, né? Nem tudo que ouvimos é verdade, porque Eclesiastes 14, Salomão disse: há caminho para o homem que parece reto, mas o fim dele é caminhos da morte. Há muitas coisas que parecem retas, religiosas, espiritualmente falando, parecem retas e corretas, mas lá no fim, ela é a morte. Por quê? Porque não é a veracidade da palavra de Deus, não é daquela maneira ali que Deus se manifesta. São pensamentos facciosos e religiosos que aparta o homem da presença de Deus. E todavia parece tão espiritual porque ele é um culto a Deus. Então só Deus pode ajudar a cada um de nós verdadeiramente. Mas para isso precisamos ser humildes, tomar Deus em sua palavra e crer em sua palavra acima de qualquer coisa, acima de qualquer pensamento e manifestação dos homens, né? Então que Deus nos ajude para que nós possamos ver esta manifestação, o que a Bíblia afirma o que Deus é. Então nós podemos pegar, eu vou ler algumas escrituras que você possa comparar do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Você vê que elas fazem uma interligação, elas ligam-se e elas declaram o mesmo Deus. Aquele Deus do Velho Testamento, o Criador, o mesmo Deus no Novo Testamento como homem, salvando. No Velho Testamento, Deus Espírito, o Criador, falando através de profetas, e no Novo Testamento, a partir de Jesus, Deus em carne humana, Deus conosco, Emmanuel, Deus numa forma humana, sendo Salvador. Porque é assim que a sua Bíblia, a sua palavra ficou escrita para nós, como ele disse em Isaías 43, eu anunciei e eu salvei. Fora de mim não há Salvador.
Então Deus manifesta-se como homem, sendo Ele mesmo o nosso Salvador. Então, o Jeová do Velho Testamento, caminhando com Israel e falando por meio de profetas. E a partir do Novo Testamento, Deus na forma humana, Jesus Cristo, e depois derramando-se na sua igreja, na forma do Espírito Santo, chamando um povo para o seu nome, conforme ele disse, Atos 14, né? Versículo 15, que ele veio tomar dentre os gentios um povo para o seu nome. Muito bem, vamos lá então. A Bíblia afirma assim, em Salmos 24, 10, né? Diz assim, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É Salmo 24, verso 10. E nós podemos tomar 1 Coríntios 2, 8. Então Paulo vai mostrar a Jesus como este Rei da Glória em carne humana, sendo crucificado por nós. Então você pode ler aí a sua Bíblia, porque Paulo disse, porque nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da Glória. E nós sabemos que o Senhor da Glória é único, é o Deus Todo-Poderoso. E aqui Paulo estava atribuindo isto a Jesus, que foi crucificado. E Paulo estava dizendo que quem foi crucificado foi o Senhor da Glória. Agora nós sabemos que Deus, o Senhor, ele é Espírito. O Espírito não tem como ser crucificado, não é? Então, São João 4, 24, Deus é Espírito, não é pessoa. Então, isso deve tirar da nossa mente, limpar a nossa mente, que não há três pessoas na divindade. Porque, começando com o nosso Criador, que é o nosso Pai, que é Deus, ele é Espírito. O Espírito não é pessoa, né? Você pode tomar, quando Jesus manifestou aos apóstolos, lá em São João, no Evangelho de João, e Jesus disse para Tomé, ó, olha o meu corpo, toca-me, veja, eu sou carne e sangue. O Espírito não tem carne e nem sangue. Então você vê, para que você possa analisar de ambos os modos e ver a coisa correta, veja os dois lados. Deus não é pessoa, então Jesus disse, vede que o Espírito não tem carne e osso, eu tenho. Então ali estava Jesus ressurreto, no qual nós entendemos, e pelas Escrituras, que era a pessoa que Deus criou e andou nele. E então, após a ressurreição, nós sabemos que este Jesus, ele é o corpo de Deus. Então, o único corpo que Deus tem chama-se Jesus Cristo. Muito bem, vamos prosseguir. Isso é bom para que a nossa mente seja despertada, chamada a atenção para voltar ao que é o nosso Deus. Então, vamos mais uma escritura que vai afirmando que o Jeová, Deus Criador, do Velho Testamento, ele é Jesus do Novo. Isaías, no capítulo 44, no verso 6, diz assim, assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e o último, fora de mim não há Deus. É? Então ele é o primeiro, ele é o último, e fora dele não há Deus. Se você dá uma ida, então, até ao livro de Apocalipse, né, o livro da Revelação, nós podemos ver ali em Apocalipse relatando quando João foi arrebatado, então está escrito, quando vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, eu sou o primeiro e o último. Você vê a mesma afirmativa que ele fez através do profeta Isaías. Jesus estava fazendo esta mesma afirmativa a João, o seu discípulo, seu apóstolo, seu profeta, a qual ele arrebatou ao céu para mostrar as visões. Então João pôde ver isso e testificar
que este Jesus é o primeiro e o último. Então, ainda em Apocalipse 12, no verso 13, ele disse: eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Né? Então, se ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o primeiro e ele é o último. Então, estas são as semelhanças que a Bíblia vai mostrando para nós. No Antigo Testamento, Deus disse através de Moisés, em Êxodo, ele diz: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Né? Então, depois Jesus vem, ele disse: porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Então, se Deus é Deus do sábado, ele é o Senhor do sábado. E aqui, Jesus estava afirmando que ele era o Senhor do sábado. Quem que é esse Senhor do sábado? Sábado quer dizer descanso. Aquele Deus que determinou um dia para o homem descansar. Então agora Deus, ele se tornou descanso para o homem. Né? Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nós sabemos que esse corpo, ele não descansa. Né? Por mais que você durma e descanse, e levanta e fica o dia todo tranquilo, faz uma coisinha, outra, você já está cansado. Mas o descanso da alma, do espírito, a paz que Deus traz em nosso coração, esta permanece por toda a eternidade, né? Até que Deus nos retire desta terra. Pois bem, vamos mais um pouquinho. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, verso 14. Então Deus estava declarando, manifestando para o Israel como o eu sou. Aquele Deus presente, aquele Deus junto deles. Então, quando ele declarou isso, Israel sabia que esse era o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, vamos encontrar em São João, no Evangelho, no capítulo 8, no verso 58, Jesus tendo ali, conversando com os judeus, mostrando a eles, falando de Abraão, e ele declarou da seguinte forma: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Então, se depois você continua lendo o Evangelho, há uma discussão entre eles, porque Jesus estava se declarando, este eu sou que falou com Moisés. Aquilo ali, eles ficaram irritados, porque isso, você não tem 50 anos, né? Você vai ver antes, e conhece Abraão, então ele afirmou: antes que Abraão fosse, eu sou. Se identificando com aquele mesmo eu sou que falou na sarça ardente. Lá ele falou, ele era o Espírito, falou através da sarça ardente, mas aqui falando ele estava em uma forma humana, e eles não puderam aceitar. Isto são escrituras que vai identificando a natureza divina do grande Criador na natureza humana de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Deus manifestado na carne, porque a Bíblia disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1, e você passa para o versículo 14, e lá é informado que o Verbo se fez carne, ou seja, Deus se tornou homem. Então é dentro desta informação que nós temos pela Bíblia, você vê Deus se fazendo homem, que nós obtemos essas declarações do Velho Testamento, da manifestação de Deus, e no Novo Testamento ele manifestando-se através de Jesus, declarando a mesma coisa, declarando a sua palavra. Jesus não era um falso profeta, ele não era um enganador, ele era o próprio Deus. Porque se ele não era, então ele era um enganador. Porque a Bíblia diz que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
Então, se Jesus não foi Deus, ele foi um enganador, porque o que Deus disse no Velho Testamento, ele está simplesmente confirmando no Novo, através de sua pessoa. Então, estas escrituras que nós estamos aparelhando para que nós possamos ver juntas, declarando, né, o que Deus declarou na forma de espírito, ele estava declarando em uma forma humana. Não é verdade? Deus disse que só ele, né, adorarás somente o Senhor teu Deus e a ele prestará culto. Você lembra disso? Você já o leu? Isso nos mandamentos de Deus, lá em Deuteronômio? Então vamos lá, Deuteronômio, no capítulo 6, verso 13. Está escrito assim: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então isto é o Velho Testamento. Você lê no Novo, Jesus disse: disse-lhes Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Então você pode ver que quando o diabo chegou a Jesus, ele disse, deu todas as coisas, falou assim, e chegando aos pés, me perdoe, eu estou confundindo a escritura aqui, né? Mas você vê, Satanás disse para Jesus, dar-te todas as coisas, se prostrando me adorares. E Jesus disse, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então Jesus sabia o que ele estava falando. Satanás querendo adoração, e Jesus disse que adorarás somente ao Senhor teu Deus. E você pode encontrar no Evangelho 9, no capítulo 9 de João, quando Jesus curou o ceguinho, aquele ceguinho caiu aos pés de Jesus e o adorou. Não é isso verdade? Então ele sabia, e você sabe também, que até mesmo Tomé, depois da ressurreição, quando ele viu Jesus ressurreto, viu as marcas, ele prostrou a seus pés e o adorou. Que Deus nos ajude para que possamos ter esta luz da Escritura. Escritura simples, você pode pensar em Salmos, né? Salmos 23, Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E quando você chega no Evangelho de São João, no capítulo 10, no verso 11, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então você vê, Antigo Testamento declarado por Davi, Novo Testamento Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Salmo 27, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E você encontra em São João 8, 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então Deus vai se manifestando, se declarando por meio da sua palavra. O que identifica Deus para nós é a sua palavra. Quando nós tomamos a palavra e ela é mostrada como Deus a escreveu, então você verá que não há três pessoas, né? Como nós já lemos no princípio. E você, o que você pensa acerca de Deus, né? Foi o que Jesus perguntou, o que pensam os homens acerca do Filho do Homem? Uns pensam isso, outro aquilo, outro. Mas e você? Então, para que nós não tenhamos um pensamento, uma igreja diz que é 3, outra diz que é 2, a outra diz que é 1. Mas então vamos apurar na Escritura e ver, porque a Bíblia diz que Deus disse, eu sou o único Senhor. Então é 1 e não há 2. Deus disse, Deus antes de mim nunca houve, depois de mim nunca haverá. Nunca se formou antes e nunca haverá depois. Então Deus é único. E se nós tomamos a Deus, fazemos dele uma pessoa e atribuímos que ele é Senhor, e depois nós tomamos a Jesus,
que morreu e ressuscitou, e também declaramos ele Senhor Jesus Cristo, então nós temos dois senhores. E Deus disse: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então é Deus salvando, é Deus se manifestando através de uma forma humana, descendo à terra como um de nós para nos redimir. E é isso que as Escrituras afirmam e manifestam para que nós possamos ter esta luz das Escrituras e assim não sermos enganados. E assim termos esta salvação examinando as Escrituras, comparando-as, Escritura por Escritura, crendo nela e deixando Deus se manifestar a cada um de nós. Aí nós teremos a opinião da palavra, não a opinião de uma igreja ou outra, igreja fulana, bertana, mas teremos então aí o que a palavra de Deus traz ao nosso coração. E o que a palavra de Deus traz e convence o nosso coração, então nisso firma a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso, neste Jeová, Criador sobre Israel, o mesmo ontem, do mesmo Jeová se tornando carne, trazendo a salvação hoje. E depois que nós partirmos, estivermos com ele, depois que ele transportar os seus filhos para a eternidade, eternamente. Então Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jeová do Velho Testamento, o Jesus Cristo do Novo Testamento. Pai sobre nós, Antigo Testamento, e Novo Testamento, Deus conosco, nos salvando. Novo Testamento. É o mesmo ontem, Velho Testamento, é o mesmo hoje, Novo Testamento, Salvador, e eternamente este Deus com seu povo. Que Deus te abençoe, te dê graça, nos dê graça cada dia mais para buscarmos a face do Senhor e assim estarmos aprendendo do Senhor, para que a nossa mente não seja embaraçada e nem enganada por nossos próprios pensamentos e nem por ensinamentos religiosos. Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Bendito Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor, o nome o qual o Senhor manifestou humanamente quando se fez carne, se tornando Deus Salvador, Deus carne, como um homem, sendo um cordeiro, morrendo em favor dos seus filhos. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E só podemos entender isso mediante a sua graça e revelação, Pai, o seu esclarecimento, para que não haja em nós confusão. Então nós buscamos a sua face, pedimos, dá-nos graça, revelação e encha-nos da sua bondade. Abençoa cada pessoa que está ouvindo, abençoa cada lar, toda a família nesta terra, Pai. Abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Muito bem, muito obrigado, povo de Deus. Deus abençoe a cada um. Deus te dê um bom dia, que a graça de Deus te sustente por todo sempre. Né? Você tem um trabalho, hoje é dia do trabalhador, você está descansando, que Deus abençoe o seu trabalho. Né? Para que, como Deus disse, com o suor do seu rosto comerás, né, o pão de cada dia. Então, que você, pelo trabalho, seja abençoado por Deus e obtenha o seu pão cotidiano, diariamente abençoado com o trabalho. Deus te abençoe. Bom dia a todos.